Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todos que nos acompanham. Uma semana que começa já com praticamente a véspera de Natal, nesse clima de final de ano, que nós chegamos também na reta final das competições para o Atlântico, que está se preparando com muita intensidade para encarar nessa terça-feira à noite a grande final do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Estadual, né, do Gauchão de Futsal 2021, quando o Atlântico recebe aqui no Caldeirão do Galo, em Erechim, a segunda partida contra a CBF. Diante da sua grande rival, da maior rival, um clássico nacional, maior do que isso, uma rivalidade que cada vez mais vem ganhando mais força, e o Atlântico vai ter um desafio, porque a CBF vem para Erechim querendo vencer. O primeiro jogo, é bom lembrar, que acabou empatado em 2-2, aqui o Atlântico precisa vencer no tempo normal. Se o empate permanecer, vamos para a prorrogação sem vantagem nenhuma para nenhum lado, e se permanecer, vamos para os pênaltis. Claro que a torcida vai se fazer presente, vai lotar o Caldeirão do Galo, fica o convite, adquira seu ingresso, e vamos fazer uma grande festa, como nós nos acostumamos a ver do Atlântico sempre brigando lá em cima e no mais alto nível para conquistar títulos. Olha, nessa segunda-feira nós tivemos, no domingo, a grande final da Liga Nacional de Futsal, com o Cascavel vencendo o Magnus de forma emblemática, venceu no Paraná, lá no Ginásio da Neva, venceu por 6-0, com o placar construído no primeiro tempo. O Magnus Sorocaba tinha perdido o primeiro jogo, precisava vencer o segundo jogo, tomou 6-0, no primeiro tempo. No segundo tempo, ainda o Cascavel administrou com uma brilhante atuação do goleiro André Deco, que passou pela Soeva e que hoje defende as cores do time paranaense. Uma grande decisão e olha, como nós diríamos no futsal, uma aula do Cascavel. E aí fica aquela sensação, será que o Atlântico, se tivesse passado pela CBF, teria condições de ser campeão da Liga? Eu acho que seria muito próximo, porque o Cascavel teve 2 enfrentamentos com o Atlântico e o Atlântico venceu os 2. Então, o Atlântico venceu as 2 partidas, os 2 jogos contra o atual campeão do Brasil. Então, dá aquela sensação, sim, e agora imagino que o grupo de jogadores do Atlântico, que assistiu essa final, que acompanhou, deve ter também um pouco dessa sensação da revanche, em dar a revanche para Carlos Barbosa. Eu trago a referência de 2019, que foi quando o Atlântico foi campeão da Taça Brasil, ganhando a semifinal para cima do Corinthians, depois ganhou a final para cima do time da CBF, o Caldeirão do Galo lotado, empurrando, assim como vai ser amanhã. Com alguns desfalques, sim, com o Grilo que está suspenso, com o Lucas que está no exterior, saiu, se despediu do Atlântico, bem como também Gé, que está lesionado, né? Então o Gé não vai estar participando desse jogo. E do outro lado, um grande desafio, que vai ser o retorno dos pivôs Denner e também Rocha, que não jogaram a primeira partida e vão estar à disposição do técnico Edgar Baldasso, da CBF, nesse jogo de amanhã. Então, a CBF volta a ter esses 2 nomes, o Alain deve voltar, né? Estava com a seleção, treinando em Sorocaba, com a seleção brasileira, agora deve voltar a Erechim, está à disposição do técnico Thiago Halpe, vai ser um grande jogo, eu não tenho dúvida nenhuma que quem acompanhar esse jogo em casa, ou estiver aqui no ginásio, vai ver um jogo de muita intensidade, com 2 equipes buscando, certamente, todo o tempo, jogadas ofensivas, com o Atlântico precisando vencer em casa, e vai, como entra em quadra todo o jogo, buscando, sim, pressionar o adversário, colocar o adversário para se recuar na sua quadra defensiva. Então, eu imagino um jogo eletrizante, se eu não tenho dúvida nenhuma. Nós esperamos, sim, que o Atlântico consiga coroar essa temporada, que foi uma temporada, principalmente no estadual, histórica, né? Tivemos apenas 2 reveses, que foi um empate no primeira rodada contra o Horizontina, e depois uma derrota contra o Lagoa no primeiro jogo da fase de semifinal. Depois o Atlântico conseguiu vencer. Então, se o Atlântico vencer, conquistar, for campeão de forma... não vai conseguir ganhar de forma invicta, porque acabou tendo uma derrota, mas, se nós formos pensar, durante todos esses jogos foram apenas 2 resultados adversos. Todos os outros jogos vencidos,
mais de 110, 115 gols marcados, um ataque fulminante que se construiu no estadual. Então, se a Liga, né, em um certo modo, foi complicado até durante a sua primeira fase, um grupo difícil, aquilo que nós sempre falamos, e o Atlântico acabou tropeçando para a CBF, está tudo dentro da normalidade, porque esse time da CBF tem muito poderio ofensivo, é um grande time, muito bem organizado e muito bem comandado pelo Edgar Baldasso. Então, nós vamos ver um jogo bastante disputado e digno de uma final, como nós vamos ter amanhã à noite. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã e também no programa Virando o Jogo dessa segunda-feira, sobre essa grande final, agora todas as atenções voltadas para a final do Gauchão de Futsal 2021. Muito bem, Leandro. Do outro lado, o Ipiranga, que agora realiza essa semana, uma semana assim, como eu falava, que antecede, né? O Natal já está aí, na sexta-feira, véspera de Natal, no final de semana, mas lá para os lados do Colosso da Lagoa, o trabalho já iniciou, tivemos a apresentação oficial na semana passada, na quarta-feira, e agora o Ipiranga já começa a pensar lá em janeiro, passou mais 2 semanas, nós já estamos em janeiro, há um planejamento que está sendo feito, né, um planejamento semanal, com treinos físicos, pouco trabalho, já com alguma modelagem de time, né, ainda estamos no início desse conhecimento do técnico, do executivo de futebol, para com todos esses atletas, mas mais ou menos que já começam a se ambientalizar com o ambiente de Erechim, com o Colosso da Lagoa. Os treinos físicos, eles devem acontecer, né? A pré-temporada, ela sempre coloca uma dificuldade maior, que é o final das competições, jogadores que, né, saem desse período de desgaste físico, tem que ter um processo de recuperação física que é muito importante, que é fundamental, e também ir dando de forma gradual um pouco mais de volume nos treinamentos, para depois, quando chega numa competição que vai ser num nível, né, se nós colocarmos o Ipiranga num nível muito alto, né, com uma exigência muito grande, como é o Gauchão, com bastante rivalidade, gramados que nem tem tanta qualidade assim, com gramados que realmente pesam um pouco a perna, é preciso que essa preparação ela aconteça, e claro, daí depois nós já começamos a pensar em time, como vai funcionar esse time em campo, como vai jogar, quais serão as peças, tudo isso, mas isso é um trabalho que já deve estar sendo iniciado, que já foi iniciado, que já deve estar sendo montado pela nova comissão técnica, e que se começa a colocar em prática a partir do mês de janeiro, também com a realização de alguns amistosos, que isso eu imagino que o Ipiranga também deve fazer, para não chegar frio, né, para o gauchão. Sempre tem que ter um preparo, e é bom sempre ter um termômetro, independente com quem vai ser os amistosos, se vai ser um time do gauchão, até pela questão logística, é até melhor que seja para um time um tanto quanto mais próximo, né, mas eu acho que é bastante interessante o Ipiranga já começar a pensar nisso. Muito bem, Leandro. Ontem nós tivemos, no domingo também, a final da Supercopa do Brasil, Sub-20, e o Internacional e o Grêmio também, que agora estão nessa reta final de ano, já com todas as competições encerradas, Campeonato Brasileiro, o Grêmio rebaixado, o Internacional que fez um final de temporada melancólico sob o comando de Diego Aguirre, ainda está em busca de treinador. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, o Internacional ontem conseguiu conquistar sua tríplice coroa no futebol de base, no Sub-20. O Sub-20 do Inter ganhou o Campeonato Brasileiro, foi campeão do Gauchão, e agora ganhou também a Supercopa do Brasil para cima do Curitiba, que havia sido campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil, né? Campeão da Copa do Brasil, Curitiba. Se enfrentaram os dois, Curitiba e o Internacional, no estádio Heriberto Rios, e o Inter venceu por 1-0 e foi campeão, decretando assim a sua tríplice coroa. 3 títulos importantíssimos, né? Se nós formos pensar, uma categoria que antecede o profissional é o Sub-23, né? Que seria aquele time de transição, que é onde normalmente nós costumamos ver nomes que são vendidos, que vão para o mercado já, mas o Sub-20 já dá para dizer que esses nomes eles já começam a ganhar um pouco mais de protagonismo e já começam a ser olhados de forma diferente pelo time profissional também. Então, é bom sempre olhar para esses títulos, como o caso do Internacional, o Grêmio foi campeão Sub-23 também, que esses nomes eles podem sim começar a integrar o time profissional, e é preciso ter um olhar e saber avançar com um jogador, né? Diferente do que foi feito com o Grêmio, colocar e expor atletas que teriam um certo potencial de maneira abrupta, indo para o profissional, sentindo uma pressão gigantesca, como nós podemos citar Breno, o próprio Chapecó se mostrou assim em alguns momentos, e 2 goleiros no caso, né, mas jogadores da base que sentem a pressão, porque é diferente jogar na base e depois chegar no profissional, em clubes da grandeza, como é Grêmio Internacional, mas o Inter sim pode apostar em alguns nomes e já tem sim jogadores se destacando.
Para o time profissional, eu imagino que o Inter, que está pensando em remodelar, em remontar o seu plantel, mandar jogadores embora, trazer novos nomes, aquela ideia da permuta, nomes que poderiam estar saindo. O Vitor Cuesta foi renovado, mas teria um assédio do São Paulo, fica mais difícil a sua saída, o Vitor Cuesta deve permanecer. E, por falar, claro, em mudanças, o plantel vai ter mudanças, mas nada confirmado, a não ser a saída do Marcelo Lomba, Saravia também, que saiu, nomes que já estavam mais ou menos que encaminhados com a saída no final desse ano. Agora, para o ano que vem, o Internacional tem uma missão importantíssima, que é escolher um técnico que seja capaz de conduzir o Inter em um processo que vai ser olhando o seu rival na segunda divisão, em um processo que o Inter, sim, vai ser pressionado no gauchão para ganhar. O Inter, sim, tem uma pressão, e a torcida do Inter está muito certa em ter essa pressão, em pressionar para ganhar o Campeonato Gaúcho de um Grêmio rebaixado, isso é evidente que vai acontecer, e o Inter dos clubes brasileiros é o que tem o maior jejum, depois que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, né, depois de 50 anos, o Inter é o que tem o maior jejum de um título de expressão. Então, o técnico que vier por essa gestão vai ser o seu quarto técnico, passaram Abel Braga, passou Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, e esse que chegar vai ser o quarto técnico. A direção também está sendo questionada pelo seu primeiro de gestão, que se mostrou ser insuficiente. A gestão de Alessandro Barcelos e Paulo Brax, executivo de futebol, esse é o comandante do vestiário. Agora, quem ganha força, e quem ganhou muita força nesses últimos dias, foi o nome do Alexander Medina, do Cacique Medina, que esteve junto com o Diego Aguirre, aliás, até mesmo para ganhar uma vaga, conseguir uma vaga para ser o treinador, o sucessor do Oscar Tabares na seleção uruguaia, e que nenhum dos dois foi aprovado. E agora o Cacique Medina ganha força, o Eduardo Domingues não foi descartado, mas a direção do Internacional tem uma convicção de que o nome é estrangeiro, então se falou no Eduardo Domingues, se falou no Cacique Medina, se falou também no Roger Machado. Eu imagino que o Roger, por estar em Porto Alegre, seria muito fácil, teria uma certa facilidade para o Inter entrar em contato com ele. Então, se até agora ele não foi chamado, eu imagino que o Roger Machado perca um pouco de força, e o Cacique Medina, que até teria sido chamado pelo próprio Marcelo Gallardo, que é sondado nos maiores clubes do Brasil e também do continente, até mesmo pela seleção uruguaia, e que renovou com o River, de uma possível saída do Marcelo Gallardo para o Cacique Medina ser o substituto e assumir o River Plate, se houvesse uma mudança. Então, o Cacique Medina é um nome, sim, que fez alguns bons trabalhos, ele conseguiu um 3º lugar no campeonato argentino com o Talleres, né, da Argentina, que, se nós formos pegar em termos de expressão, não tem tanta expressão e nem a grandeza, né, para conquistar, estar entre os primeiros clubes no futebol argentino. Então, é um nome, sim, que tem um certo destaque. A maior preocupação da torcida do Internacional, né, porque é um nome que ganha um certo favoritismo, como ficha 1, é porque não conhece o Rio Grande do Sul, não conhece o futebol brasileiro, né, nunca trabalhou aqui, né, nunca trabalhou aqui, então chegaria mais ou menos sem o certo conhecimento do Inter, e essa maior dificuldade em remontar esse elenco que todo mundo sabe, né, depois desse episódio Paulo Paixão, tem duras críticas para jogadores que são taxados como fracassados, e o Inter vai ter que passar por esse processo de remodelação em uma gestão também que já começa a dar alguns indícios e tem se mostrado insuficiente em alguns momentos, principalmente para a decisão. A boa notícia é que D'Alessandro praticamente já tudo indica que ele vai voltar como coordenador técnico, ainda teria uma passagem como jogador com 6 meses cumprindo o contrato e depois assumindo a função de coordenador técnico. Para a torcida do Inter, sem dúvida alguma, uma notícia que cai como uma luva, né? Um presente de final de ano, mas nada foi acertado ainda e nem há informações oficiais de que isso vai se dar, né? Se vai proceder dessa forma, mas o D'Alessandro, sim, é um grande indicativo que venha para o Internacional, tem vínculo, sim, com o jogador, até com o Tyson, com a direção, então é um nome que é bem provável que no ano que vem possa fazer parte da comissão técnica do Internacional. E, Leandro, do outro lado, o Grêmio, com a possível saída do Alisson, nomes que devem se despedir, como Paulo Miranda, bem como também o Everton Cardoso, aliás, já deviam ter rompido com seus contratos, a direção do Grêmio, agora que está querendo tomar as decisões, né? Tinha afastado Everton Cardoso, Paulo Miranda, e agora toma a frente para tentar alguma negociação com esses jogadores. O Grêmio planeja fazer no ano que vem, se nós formos pensar o Grêmio do que foi esse ano, disputando várias competições, no ano que vem vai ter a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série B e o Gauchão. Então vai ter um calendário
bem mais aberto, né, com poucas datas e poucos compromissos, e o Grêmio planeja, o próprio Denis Abrão, vice-presidente de futebol, já disse que pretende fazer uma pré-temporada para retomar, né, esses trabalhos físicos de 28 dias. Então, é bem provável que as primeiras rodadas do Gauchão, lá no final de janeiro, o Grêmio utilize um time reserva, um time da transição, com garotos da base, como todo ano acontece sempre com os times da dupla Grenal, né? E principalmente no ano passado, em que o Grêmio entrou a temporada, bem como o Inter, né? Inter e Grêmio entraram, um disputando a final do Brasileirão, né? As últimas rodadas do Brasileirão para ser campeão, o Inter e o Grêmio disputando a final da Copa do Brasil. Nesse ano, o Grêmio pretende fazer um planejamento com uma pré-temporada um pouco mais esticada, serão 28 dias e um tempinho para o descanso dos atletas. E a informação desse final de semana é que o Grêmio quer se livrar, né? Quer vender, quer conseguir algum valor em cima de algum goleiro. Qual goleiro vai ser vendido? O Gabriel Chapecó ou o Breno? Tiveram, em alguns momentos, alguns relances de uma certa inexperiência, porque são jovens que estão saindo da base, mas eu tenho uma opinião, e isso se mostra nos fatos: o Breno convocado para a seleção olímpica, campeão com a seleção olímpica, o Gabriel Chapecó convocado para a seleção brasileira, então são dois grandes nomes. O Grêmio não precisa se preocupar com o goleiro, por mais que algumas informações tinham dado conta nesse final de semana de que o Grêmio estava indo querer um goleiro um pouco mais experiente para jogar a Série B. Se um deles for vendido, até posso compreender, mas se não, Breno e Chapecó são, assim, unanimidade em todo o país, então não há o que contestar. Um deles vai ser vendido, a direção já disse que vai querer vender um deles. O Breno teria demonstrado uma certa insatisfação, porque trocou o seu, é uma leitura, né? O que todo mundo fala é que ele trocou de empresário, teria demonstrado uma certa insatisfação com aquele período que ele esteve com a seleção, depois voltou no banco, mas não se sabe ainda bem ao certo qual o goleiro que vai ser vendido, se vai ser o Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, né? Ou se vai ser o Breno. Fato é que o Grêmio agora começa uma reformulação natural, evidente que tem que fazer, né? Porque o time caiu para a segunda divisão, nomes que devem chegar, e a grande dúvida: o Grêmio vai montar um time para disputar a Série B? Vai fazer um time de Série B? Um time de Série A? Qual vai ser os nomes? Quem serão os nomes que vão formar esse elenco do Grêmio? Lembrando que a continuidade é a palavra em que a direção tem mantido para gerir o futebol. Por mais que nesse ano tivesse se mostrado, e que tenha se mostrado, um fracasso em 2021, o Grêmio opta por continuidade, assim como fez, mantendo o Denis Abrão e também Wagner Mancini. O Diego Serra, executivo de futebol, permanece no cargo. E o Grêmio vai em busca de se remontar, se reestruturar para 2022, tentando superar o Brasileirão Série B. Muito bem, Leandro, às 17 horas no Virando o Jogo, nós falamos muito mais sobre esses assuntos no programa Virando o Jogo. Um abraço para ti, boa segunda-feira, que seja uma ótima semana para todos nós.